Existem algumas coisas que nós literalmente não temos respostas. E uma delas é assim: por que Deus ele permite o sofrimento? É sobre isso que nós vamos ler, e aprender um pouco na nossa jornada de Atos dos Apóstolos de hoje. Muito bom dia para todos vocês que estão conosco aí. Estamos no capítulo 7 e vamos aos versículos 6 e 7 que diz assim, E falou Deus assim, que a sua descendência seria peregrina na terra alheia e a sujeitariam à escravidão e a maltratariam por 400 anos. E eu julgarei a nação que os tiver escravizado, disse Deus. E depois disto sairão e me servirão neste lugar. Então preste atenção que eu tenho duas preciosíssimas informações para você. Primeiro, é sobre essa questão que Deus disse para Abraão, que o povo dele seria peregrino em terra alheia e eles teriam que passar por um período de escravidão onde eles seriam maltratados. E olha, gente, o período seria de mais de 400 anos. Não existe, biblicamente falando, nenhuma resposta do porquê que Deus ele permitiu ou permitiria que o povo dele passasse por aquela situação. Diferentemente da situação do deserto, em que eles passaram lá 40 anos, por causa das murmurações, muitos foram mortos, enfim, todo aquele contexto que nós já conhecemos, mas neste caso aqui não existe motivo. Que pecado que eles cometeram para terem que passar 400 anos escravos e sendo maltratados? Pois é, existem situações que Deus permite na vida das pessoas, em nossas vidas, que nós não entendemos. Nós temos apenas que fazer uma coisa, nos submeter à vontade e às permissões de Deus. Entender que aquilo é um processo. A Bíblia diz assim, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, quando virem determinados sofrimentos sobre a sua vida, ou de quem quer que seja, e não houver respostas, não houver motivos para aquilo, não temos que murmurar. Não temos que reclamar. Apenas entender que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Porque no Antigo Testamento diz o seguinte, as coisas ocultas pertencem a Deus, mas as reveladas a nós e aos nossos filhos. Deus, por que isso? Deus, por que 400 anos de sofrimento, escravidão? Deus, por que eu estou passando isso? Fulano está passando aquilo? Deus, por quê? Por quê? Porque às vezes a resposta não vem. Mas uma coisa eu e você temos que ter certeza, que é o que diz o versículo 7. E eu julgarei a nação que os tiver escravizado, disse Deus. E depois disso sairão e me servirão neste lugar. Deus disse que o final dessa história teria um final feliz. Isso me faz lembrar de Provérbios, quando a Bíblia diz: a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, mais e mais, até ser dia perfeito. Então, independente do que você estiver passando, independente do que quem quer que seja estiver passando, mas se esta pessoa, se você estiver nas mãos de Deus, saiba que Deus vai julgar esta situação, que Deus vai julgar estas pessoas, Deus vai julgar a tua causa. E isso vai ter um final feliz, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós só precisamos de uma coisa. Você só precisa de uma coisa: estar na completa dependência do Senhor, sabendo que Ele é o teu juiz. Deus disse: eu vou julgar a nação que os tiver escravizado, e depois eles sairão me servirão neste lugar, porque essa é a promessa que eu tenho para eles. Deus revela propósitos, mas Deus não revela os processos. Por que nós teríamos que passar por aquilo? Que tipo de escravidão e maus tratos seriam esses? Deus só disse que o final seria feliz. Então tome posse disso para a sua vida. Você está numa luta, numa batalha, numa peleja,
você está numa tribulação, algo que você chama de tribulação, acredite, isso vai ter um final feliz. Porque você está nas boas mãos de Deus. Vamos falar com Ele? Senhor Deus e Pai, maravilhoso, eterno, santo, justo e fiel, eu quero te louvar nesta manhã e neste dia, em mais uma jornada em que o Senhor fala ao nosso coração e nos mostra, meu Deus, que independente do que estivermos passando, o Senhor está conosco e isso vai ter um final feliz, porque um propósito do Senhor será cumprido. A vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Eu oro, Senhor, para que todas essas pessoas que estão comigo nesta jornada, elas possam estar guardadas em tuas mãos, elas possam estar escondidas no teu abrigo seguro e sendo, meu Deus, abençoadas pelo Senhor, porque viver o teu propósito perfeito, o teu plano perfeito é o melhor para nós, Pai. Então assim nós te oramos. Oro, meu Deus, para que cada um seja cheio do Espírito Santo e experimente a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. Sejam todos cheios do Espírito Santo. Amém? Estamos aqui encerrando este episódio da jornada de hoje. Não esquece de dividir com 10 pessoas, no mínimo. Vamos dividir o pão, curtir, comentar e se inscrever se não é inscrito. Fiquem todos com Deus, a jornada continua.